Fala Doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. E Unitar. Bem-estar para a sua vida. Olá, boa noite. Estamos hoje começando mais um programa Fala Doutor, o nosso encontro de quartas-feiras à noite, das noites de quarta-feira, e o nosso encontro na reprise nas tardes de sábado. Então, boa noite para você que está curtindo o nosso programa agora, nesta noite de quarta-feira, e boa tarde para você que está curtindo a reprise, assistindo ao programa na reprise neste sábado. Bem, gente, tem muitas expressões populares que chegam a ser até engraçadas, né? Vocês já ouviram falar o sujeito que se acha tão azarado na vida, que fala assim, se eu pedir Deus para dar um jeito na vida, ele deu foi na coluna. Quem é que nunca teve uma dorzinha de coluna, hein? É difícil você encontrar uma pessoa que não tem, uma família que não tem uma pessoa que tenha passado por maus bocados em razão da coluna. Da adolescência para frente, e na fase adulta e principalmente na velhice, vem a fase, na velhice vem a fase do condor, né? Condor aqui, dor ali, dor acolá, e principalmente a coluna. Nossa, como a bichinha é maltratada. O assunto do programa de hoje vai ter um enfoque todo especial nos problemas de coluna e tratamentos destes problemas de coluna, tá? Eu tenho a honra e a grata satisfação de receber mais uma vez no programa Fala Doutor, depois de muitos anos, o fisioterapeuta Dr. Cleuton Sarmento, que vai aqui nos brindar com um programa bem elucidativo acerca dos problemas de coluna e os tratamentos fisioterápicos, né, para você aliviar a dor e também colocar a sua coluna no prumo. Dr. Cleuton, boa noite, um prazer tê-lo conosco mais uma vez no programa Fala Doutor. Obrigado. Bem, esse jeito na coluna que o sujeito pede, né? Pede a Deus para dar um jeito na vida, vai e aparece um jeito na coluna. Nesse ditado popular, um jeito na coluna, antes da gente adentrar aqui nas perguntas mais, não vou dizer acadêmicas, obviamente, né? Mas nas perguntas mais interessantes para o telespectador, tira uma curiosidade minha aqui. Esse jeito na coluna é o quê? É uma torção que a pessoa tem? É um torcicolo? O que é? Sim, Afonso. É um dito popular, né, como você mesmo está colocando aí, e é uma expressão de que alguma coisa travou, né? O indivíduo ficou limitado, perdeu, ou seja, na região cervical, que é o chamado torcicolo, né? Se for na região inferior da coluna lombar, já é um outro quadro. Então, assim, o jeito é um momento que o organismo já não suporta mais, não está conseguindo mais se equilibrar. Então, é a hora que a musculatura trava, é a hora que tudo enrijece, né? E o indivíduo fica realmente com essa limitação mais intensa de movimento. Doutor Cleuton, a gente tem percebido, os índices estatísticos têm demonstrado isso, que tem aumentado sobremaneira a incidência de problemas na coluna, né? No Brasil mesmo, cada vez crescente, maior o número, e no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. A que se atribui isso? É porque hoje está mais fácil de detectar o problema, a população aumentou e com o aumento da população aumentaram também os problemas, ou percentualmente, numa amostra de tantas pessoas, hoje se tem mais problemas de coluna do que antigamente. O que está causando isso? E explica para a gente assim, primeiro, se esse aumento ele é em razão do aumento populacional ou se tem aumentado mesmo proporcionalmente. Bom, Afonso, respondendo a sua pergunta, primeiramente, existem dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Pesquisa, né, o IBGE, que já são, no Brasil, em torno de 5 milhões e meio de brasileiros, né, mais de 5 milhões e meio de brasileiros desenvolvendo esse tipo de patologia. Ou seja, fica atrás dos problemas cardíacos, né? Então, é a segunda maior causa hoje de afastamento em trabalho. Então, é um dado alarmante, um dado que eu que estou na área já há algum tempo,
e venho percebendo isso no meu dia a dia, que realmente tem se aumentado muito. Agora, a questão dos fatores envolvidos nesse aumento são de vários tipos, né? Por exemplo, um deles eu vou falar assim, questões hoje da tecnologia, que nós hoje vivemos hoje, dependemos, de certa forma, de algum recurso, né, nessa linha aí, seja no smartphone, seja no computador. Hoje a gente, por questões até de segurança, nós locomovemos mais com meios de transportes como automóvel, motocicleta, então a gente caminha menos, né? Postura sentada, eu diria que, como eu tenho um livro no meu consultório que coloca uma tabela, né? Então a postura sentada, ficar sentado, que é o maior gesto, né? O maior hábito que nós temos, desde crianças a idosos. Os idosos, então, não precisa nem falar, que já estão mais em casa, já estão sem atividade. Então, a postura sentada, então, eu acredito que essa somatória de fatores, né, de postura, com tecnologia, com sedentarismo, né, ainda tem muita gente sedentária que não pratica nenhum tipo de atividade física, então isso também contribui. Então, vai somando esses fatores todos, eu acredito que hoje tem se aumentado realmente em função disso. E as pessoas, né, estão querendo qualidade de vida, estão buscando uma melhora do estilo de vida. Então, acaba que hoje está todo mundo querendo resolver seus problemas, querendo aliviar a sua dor, né? Que nós vamos entrar nesse tema aí depois para a gente explicar melhor como que isso funciona. Agora, a região da coluna, doutor, que mais tem trazido problema para as pessoas de uma forma geral, é a parte baixa ou a parte baixa é a lombar, né? Isso. E a parte de cima, a cervical. Isso. Qual que é que traz mais dor? Tá. Eu mesmo tenho um problema lombar. Eu até trouxe uma amostra de uma coluna que eu tenho no meu consultório, justamente para a gente estar explicando. Então, essa área superior, né, próxima à região do crânio, é a cervical, né? Aqui no meio, onde tem as costelas, é a região torácica, e essa região inferior aqui é a chamada lombar. Então, em primeiro lugar no ranking das dores estão as dores lombares, as chamadas lombalgias, né? Em segundo lugar, as cervicalgias. E, em último lugar, as dores no meio das costas, que é a torácica. Mas, segundo até um professor nosso aí, esses dados já estão começando a inverter, em função, inclusive, do uso de celular. As pessoas estão ficando muito tempo, muitas horas no telefone celular, com a cabeça para baixo. Então, as dores cervicais têm aumentado muito. Eu tenho recebido pacientes com hérnias de disco em regiões cervicais. É mesmo? Hérnia de disco que a gente ouviu falar antes era só na parte baixa, né? Era mais aqui. Agora está dando Mas em cima o pescoço também vem aliado à má postura, né? E sobrecarga. E uma série de outros fatores também estão aumentando, né? Tem até uma gozação que estão circulando na internet, né? A postura do Homo erectus, né? Depois, olha, do Homo sapiens, né? Aí ele foi daquele movimento curvo, não sei se o Maurício tem essa imagem aí, chegou ao ponto de ficar totalmente em pé. E hoje ele está ficando encurvado de novo por causa do celular, né? Correto. É isso que está trazendo o problema. A primeira mudança que ocorreu no quadrúpede, né? O quadrúpede não tinha essas curvaturas que nós temos hoje, as duas lordoses e duas cifoses, né? Incluindo a do sacro. Então ele tinha uma coluna mais reta porque ele andava com 4 apoios, né? Então, quando houve essa inversão né, ao longo da evolução da espécie, houve o aparecimento dessa curvatura chamada lordose, né? Essa curvatura que em algumas mulheres é muito acentuada, inclusive em função do salto alto. Então, eles falam que essa inversão do ângulo do quadril, da pelve, foi um dos motivos que já sobrecarregou essa região. Sim. Então, e aí veio a sustentação do peso corporal, que é uma das funções da coluna, onde realmente essa região mais baixa, como a exemplo de uma construção, de uma casa, a base é a que sustenta mais carga. Então, a base da coluna passou a ser a região lombar, que é o que nós, né, enfrentamos hoje como maior causa, maior incidência de problemas. Sei. Bem, você pode ligar para cá, 3221-9498, 3216-6385, mande suas perguntas para o nosso entrevistado da noite, Dr. Cleuton Sarmento. Ao final do programa, você vai concorrer ao kit de brindes da Drogaria Minas Brasil. Hoje tem, né, uma garrafinha, uma squeeze, uma caneta Minas Brasil e um suplemento vitamínico mineral Lavitan, 60 comprimidos, rico em selênio, vitamina E e substâncias antioxidantes, tá? Ligue e participe. E o Dr. Cleuton também daqui a pouco vai ofertar um brinde aí para você que está assistindo ao nosso programa. Dr. Cleuton, problema de coluna, eu acho que todo mundo morre de medo de ter que fazer cirurgia em coluna, né? Ah, aqui eu vi, fulano fez a cirurgia e ficou entrevado.
fulano fez uma cirurgia e acabou paraplégico, tetraplégico, etc. Ou com outras complicações, com dor eterna na coluna, porque às vezes tem pessoas que falam que tem aquela dor fantasma do lugar onde aplica anestesia. Bem, enfim, operar a coluna dá medo, sempre. Existe alguma técnica dentro da fisioterapia hoje que é capaz de chegar a um bom resultado no tratamento, que seja capaz até de evitar a cirurgia? Sim, Afonso. Inclusive, já existe um consenso, ou seja, entre os próprios médicos, né, que a gente tem contato aí nessa área de cirurgia de coluna, que se opera realmente quando não há mais recursos, não há mais nada a ser feito e o quadro vem piorando, a parte neurológica, reflexo, sensibilidade, força. Então, a gente já tem esse critério na avaliação, inclusive que a gente faz com os pacientes que às vezes não passaram em médico, para a gente selecionar se esse paciente ele já tem uma provável indicação de cirurgia ou se dá para tratar de outra forma. Então, em questão de tratamento, tem sim. Nós vamos falar um pouco hoje aqui e já começando a falar, a gente tem, hoje dentro da minha especialidade de osteopatia, a gente já tem uma série de outros recursos que foram surgindo ao longo dos últimos tempos, dos últimos 10 anos, que hoje a gente trabalha principalmente com o recurso de tração de coluna, né, que é uma tração mais modernizada, o princípio é o mesmo da tração mais primitiva, porém com recursos mais avançados e seguros para o paciente. Então, mas antes disso, antes desse tratamento, nós precisamos fazer uma abordagem no paciente, principalmente olhando a parte de exames de imagem, que hoje em Montes Claros já tem várias clínicas hoje que tem ressonância magnética. Há uns anos atrás, sei lá, 10 anos, tinha que ir a Belo Horizonte, então hoje facilitou bastante a cobertura, às vezes também por planos de saúde desses exames. Então, o diagnóstico por imagem ele também nos ajuda a falar para o paciente se aquele quadro, aquele caso ali, no caso, somado, aquela imagem somado com a queixa, com aquilo que a gente está avaliando, se cabe um tratamento conservador, que é o que a gente propõe na fisioterapia, que é esse tratamento especializado, ou se ele já tem um indicativo de cirurgia. Mas 95% dos pacientes são tratados sem cirurgia. Cirurgias, para a gente não entrar muito no tema, porque é muito extenso, mas cirurgia, além de ser em último caso, realmente tem que ser bem, se tiver que fazer, tem que ser bem elaborada, bem planejado o procedimento. Cirurgias de urgência, só em casos extremos, pacientes têm hérnias muito grandes ou que estão com perda de movimento, casos mais específicos. Isso aí são palavras, inclusive, que eu já ouvi de médicos nessa área. Sei. E nós, fisioterapeutas, atuamos justamente para tentar tratar sem que seja feita a cirurgia. Agora, para o paciente é um alívio, hein? Saber assim, não, no seu caso tem jeito, sem cirurgia. É o que eu falo com muitos pacientes que eu atendo nessa minha jornada aí, que mesmo às vezes com hérnias até grandes, a gente consegue reverter com o tratamento. É questão de, igual também vou falar aqui hoje um pouco de postura, de um tanto de outros fatores que o paciente precisa nos ajudar para que a gente possa realmente colher um resultado satisfatório com o tratamento. Tá. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o tratamento da hérnia de disco, né? Sim. Eu acho que Maurício tem até a imagem lá de uma cama, né? Cama extensora, Mesa de tração, Mesa de tração, ok. 3221-9498, 3216-6385, são os telefones da TV Gerais para você ligar participando, mandando sua pergunta ao nosso entrevistado dessa noite, o fisioterapeuta, Dr. Cleuton Sarmento. Ao final do programa, o kit de brindes da Minas Brasil já está aí para você, olha só. Uma garrafinha, uma squeeze, uma caneta, o que mais? E suplemento vitamínico mineral, Lavitan, 60 comprimidos, né? E tem mais alguma coisa ali também. Ele é rico em selênio, vitamina E e substância antioxidante. Ligue e participe. Ao final do programa você concorre, tá? Já, após o intervalo, a gente retorna. É VaptVupt. Aguarde. Unitar. Bem-estar para a sua vida. Estrutura nos padrões de excelência. Consultas e sessões, avaliações e dietas, diagnóstico e tratamento, prevenção e acompanhamento, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, medicina. Profissionais capacitados e experientes. Atendemos convênios e particular. Ligue 3084-5589. Cuidar de pessoas, nosso maior compromisso. Venha para Unitar. Unitar, bem-estar para a sua vida.
Jet Água, soluções em poços artesianos, perfuração e manutenção de poços em todo o norte de Minas. A Jet Água está sempre atenta às novas tecnologias e à qualidade na prestação dos serviços. Solicite um orçamento. Atendemos Montes Claros, todo o norte de Minas e região e fazemos perfuração de poços em pequenos espaços. Jet Água, poços artesianos. Telefone 99903-2845. Na mega loja da Drogaria Minas Brasil, no edifício Plaza Center, cada espaço foi feito pensando em você. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Espaço presentes, brinquedos, material escolar, suplementos, produtos naturais, espaço pet, perfumes, espaço conveniência, produtos ortopédicos e hospitalares, além de toda a linha em medicamentos. Ah, e para seu maior conforto, estacionamento e muito mais. Drogaria Minas Brasil Plaza Center, Avenida Coronel Prates, próximo à Santa Casa. O Legal Cap se alegra quando você realiza seu sonho. Nessa semana tem um caminhão de prêmios, 2 motos, 20 prêmios no Giro da Sorte e um Hyundai Creta Atitude. Confira! No primeiro prêmio tem um caminhão de prêmios, tem uma Yamaha Factor no segundo e outra Yamaha Factor no terceiro prêmio. E no quarto prêmio, um Hyundai Creta Atitude 0 km. No Giro da Sorte são 20 prêmios de R$1.000. Legal Cap, legal como a nossa gente! A notícia em cima do fato, a prestação de serviço e a cobertura dos melhores eventos. Tudo isso no Ronda Gerais. Domingo, 2 da tarde. Terça, 9 da noite. E quinta, 2:30 da tarde. Apoio: Supermercados PH, Farmácia do Trabalhador do Brasil, Sil Estúdios Fashion, Anderson Propagandas, Floricultura Arte Flor e Vox Conexão. De volta com o programa Fala Doutor, estou entrevistando hoje o fisioterapeuta, doutor Cleuton Sarmento, e falamos aqui bastante, né, de problemas de dor na coluna, etc, etc. E chegamos no finalzinho do bloco passado, falando sobre hérnia de disco. E o doutor Cleuton disse que tem um tratamento diferenciado lá na clínica dele para pessoas que são portadoras, né? Pessoas que têm esse problema, são portadoras da hérnia de disco. Primeiro, doutor, vamos explicar direitinho, já que o senhor está aí com a coluna aí, o que é a hérnia de disco. Se tiver alguma animação, o Maurício puder colocar, para a gente esclarecer direitinho o que é, que tipo de dor que isso causa, se é muito intensa ou não. E o tratamento conservador, não é isso? Sem necessidade de intervenção cirúrgica. Isso. Bom, primeiro vou falar rapidamente de causas, né? Então, assim, causas de hérnia são variadas, né? Às vezes existem verdades. Tem gente que fala assim, todo mundo um dia vai ter hérnia de disco. Isso não é verdade. Uhum. Um detalhe interessante que eu gostaria de falar, que independente, às vezes, de atividade ocupacional, também questões de postura, que eu vou falar aqui agora, existe um fator genético hereditário, sempre existe para os pacientes que desenvolvem esse tipo de patologia, no sentido de uma fragilidade que o disco intervertebral, que é essa estrutura que nós vamos falar agora, existe já no DNA, na genética do indivíduo, e em um determinado momento da vida dele, em funções de hábitos posturais, de peso, de pegar peso, e uma série de outros fatores, movimentos repetitivos, né, dobrar muito o corpo. Então, isso tudo, somado à carga hereditária, vai fazer o indivíduo desenvolver a hérnia de disco, tá? Um dos fatores que eu queria chamar a atenção, as pessoas que hoje a gente observa nas repartições, as pessoas sentam de forma errada, relaxando a coluna. Uhum. Então, o fato da pessoa sentar dessa forma, por exemplo, ela faz a curvatura que seria em S, no formato de um S, virar um C, né? Que senta errado. Então, isso aqui gera uma sobrecarga nos ligamentos posteriores, um relaxamento da musculatura anterior do abdômen, que enfraquece, e um alongamento da musculatura posterior da coluna, que também enfraquece. Sim. E quem que vai pagar a conta disso é o disco. Né? A gente tem que sempre interpretar assim, eu falo isso, hérnia de disco é uma consequência de um problema mecânico que não foi tratado ou que está precisando ser tratado. Então, não adianta focar porque tem hérnia, não. A gente tem recurso para tratar a hérnia, tem o tratamento que nós vamos mostrar com a tração vertebral, porém, a gente tem que ir atrás do desequilíbrio do corpo do indivíduo.
Então, um dos fatores que eu chamo a atenção é questões de postura, tá? Mulheres que usam salto alto, vamos lá, o inverso, ó, a curvatura inferior da coluna, chamada lordose, ela fica bem anterior, ela cria um vetor de força anterior, que também relaxa o abdômen, e aqui atrás eu tenho uma contração excessiva dessa musculatura. Então, as mulheres que usam salto têm muita lombalgia também de ordem muscular, porque elas usam muito essa musculatura para se equilibrar no salto. Fora problema de joelho, joanete e outras coisas. Né? E no caso do celular que você estava falando, nós temos também a região do pescoço. Essa aí né? que é Os indivíduos que ficam ali com os smartphones na mão, muito tempo, olhando para a tela, eles acabam invertendo essa curvatura cervical também e aumentando a chamada cifose, que é essa curvatura do meio. Então, a gente observa até jovens, eu vejo na rua que eu observo muito, já com um certo aumento dessa curvatura, que o pessoal chama até, existe até bullying, né, em escola de corcunda e outros termos aí que o pessoal utiliza, porque a pessoa começa a adotar um padrão postural totalmente errado, que também pode gerar um problema discal, né? Mas já está chegando a esse ponto, então, doutor, a pessoa de tanto ficar envergada, né, para baixo, pode assim dizer. Existe Está tendo já, então, ficando corcunda? Existe uma terminologia atual que é chamada síndrome do pescoço de texto, que é atribuída às pessoas que são viciadas em uso de smartphones. Ou seja, se usar um smartphone por mais de meia hora numa postura errada, você já sobrecarrega toda a sua musculatura posterior de cervical, sobrecarrega os discos, né? Para cada centímetro, se não me engano, que a coluna anterioriza, você tem 15 quilos a mais de carga no disco. Vixe, então, a média de indivíduos que ficam muitas horas no celular são 3 centímetros. Então, eles 3 vezes 15, 45 quilos de força, esse disco tem que suportar. Então, uma hora esse disco vai herniar. Terrível. Agora, doutor, vamos lá. O problema foi apresentado. Agora vamos ao tratamento. O senhor tem uma técnica especial para poder fazer esse tratamento? Tem equipamentos especiais? Isso. Primeiramente, como eu falei no outro bloco, a gente faz uma abordagem de avaliação nos pacientes e aí vamos identificar realmente a área que tem a causa do sintoma, vamos avaliar os exames de imagem, se é uma hérnia, vamos ver a posição dessa hérnia, se ela é mais centralizada, se ela é a chamada hérnia do recesso lateral, que é entre a raiz, o nervo e a medula, ou se a hérnia está comprimindo o nervo. São os 3 tipos de hérnia. Certo. A partir dessa identificação, dessa avaliação minuciosa, nós vamos fazer um teste que a gente faz com um recurso, né, que é a mesa de flexão e distração que a gente tem no consultório. Tem até as imagens, já pode passar? Pode. Maurício, a mesa de distração? Mesa de flexão e distração. Então, como está sendo mostrado aí, essa paciente, por exemplo, ela tinha um problema severo, ela já estava no final do tratamento, então a gente já estava fazendo até uma tração lateral com ela, para abrir o espaço ali lateral onde o nervo foi comprimido. Então, esse procedimento, para a gente chegar nisso aí, a gente precisa avaliar, testar, ver como que está a sensibilidade, enfim. E aí, durante esse procedimento, a gente está fazendo uma abertura do espaço onde sai o nervo. Sei. Então, consequentemente, aquele disco que estava comprimindo esse nervo, ele vai parar de comprimir, ele vai reduzir essa compressão. Então, ao longo de algumas poucas sessões, que o pessoal está acostumado com fisioterapias aí convencionais de 20, 30, 50, pacientes hoje, essa paciente eu dei alta para ela com 10 sessões, que é um caso já mais agudo. Os pacientes medianos a gente dá alta com 5 sessões. Esse paciente aí tem uma hérnia cervical, a gente fez um procedimento também todo de abordagem inicial, olhar exame todo e fizemos todo um protocolo. Não é só isso que está sendo mostrado a sessão, né? Óbvio. Sei. Mas é um recurso que a gente tem no consultório para oferecendo aos pacientes uma técnica bem eficaz e já reconhecida mundialmente. Essa técnica surgiu nos Estados Unidos e veio para o Brasil há uns 10 anos, mais ou menos. Aí está mostrando uma tração lombar também, com uma cinta que a gente fez uma adaptação para o paciente ficar sem a gente pôr a mão na coluna dele. Depois a gente entra estabilizando as vértebras que precisam fazer a tração. Então, a tração é um procedimento seguro. A gente coloca o paciente aí depois de um exame clínico, não é nada assim, chegando e já vai deitando e fazendo, tem que ter uma avaliação antes, olhar os exames de imagem, para a gente conseguir realmente um resultado seguro. Aí a gente está estabilizando com o dedo, com o polegar, a vértebra que a gente vai abrir o espaço do nervo. Sim. Então, isso aí com poucas sessões, 5, 4 sessões, tem pacientes que a gente já libera. E aí vai para o outro estágio, que são as técnicas de reforço da musculatura, que eu preferencialmente indico para o Pilates. Sei. Agora, doutor, o alívio da pessoa, hein?
está ali na iminência de ser operado, de repente vai para aquela cama. Cama é mesa? Mesa de tração. Mesa de tração. Isso. Com 5 sessões apenas, pode estar resolvido o problema dela. E vem cá, a pessoa volta depois ou quando resolve? É para valer mesmo? Dependendo do paciente, todos os pacientes, depois desse estágio que foi mostrado aí com esse recurso e com as técnicas manuais, tem outras técnicas que a gente utiliza também, não é só a flexão de extração, a gente direciona esses pacientes para fazer o reforço da musculatura. Tem pacientes que entram para esse segundo estágio do tratamento e acabam desenvolvendo uma independência desse tratamento inicial, ou seja, ele não precisa voltar a fazer, ele fica só no Pilates. Tem casos que eu peço para vir estar fazendo uma manutenção de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, mas não deixar passar muito tempo, porque acaba que o efeito das más posturas, de uma série de outros fatores, acabam comprimindo o disco novamente. Não da mesma forma como foi às vezes no início, mas a gente pede para fazer essa manutenção justamente para o paciente tendo qualidade de vida e não ter crise de coluna, crise aguda de coluna. Doutor Cleuton, o paciente da fisioterapia, antigamente ele era uma indicação de um médico para que o paciente pudesse chegar até o fisioterapeuta. Hoje ele já pode ir direto no fisioterapeuta? Neste caso específico de hérnia de disco aqui, eu vou te perguntar, o sujeito está lá já foi a um ortopedista, ele já pediu uma série de exames, aí está com os exames todos prontos, exames de imagem, radiografias, etc. E procura o senhor lá. Doutor, fui indicado aqui, fiquei sabendo que o senhor é muito bom, o senhor tem uma clínica que atende a minha expectativa. Eu quero começar um tratamento. É necessário uma nova consulta? Sim, a abordagem do ortopedista é focada o quê? Em tratar o sintoma de imediato, né? Que os pacientes chegam no serviço médico com muita dor, normalmente é assim. Então, eles são medicados, né? Os médicos acabam solicitando, que é correto, na maioria dos casos, pediam já uma ressonância, identificou o problema, tem que passar para o fisioterapeuta. Essa é a conduta esperada, né? Porque o fisioterapeuta hoje, dentro dessa área que a gente atua, ele tem uma capacidade muito superior àquela fisioterapia convencional de estar resolvendo, digamos, em alguns casos até definitivamente, o problema do paciente. Então, cabe esse bom senso, né, da parte médica, no momento certo, e os médicos, né, a gente, graças a Deus, tem bons ortopedistas aqui na cidade, e com esse nível de consciência, e reconhecem, eu acho que a gente precisa hoje ter a noção e pensar em trabalho interdisciplinar. Às vezes chega um paciente para mim que precisa do ortopedista, eu encaminho para ele. Ano passado eu indiquei um paciente para cirurgia. Infelizmente chegou um caso que eu tive que indicar para cirurgia, nem cogitei do meu tratamento. Assim como também da parte deles, quando eles veem que o paciente também, né, não precisa de operar de imediato, vamos tentar um tratamento especializado. Agora, a questão de você falar da nova consulta, sim, é necessário uma nova abordagem da nossa parte, não só para olhar exame de imagem, mas para fazer um exame bem detalhado, uma consulta que, da minha parte, dura em torno de 2 horas, tem paciente que chega até mais, juntando com a sessão que a gente já faz naquele primeiro dia, para aí a gente falar, vão ser mais ou menos tantas sessões, vamos criar uma expectativa ali para o paciente de estar resolvendo o problema dele. Doutor Cleuton, vamos embora fazer uma oferta aqui em nome do programa Fala Doutor e em nome da clínica do Dr. Cleuton. O senhor me falou aqui agora, então, que a pessoa que chega lá tem que fazer uma nova consulta, né? O programa Fala Doutor, junto do Dr. Cleuton, vai oferecer 50% de desconto, tá? Para aquele paciente já diagnosticado com problema de hérnia de disco. Tem que fazer a nova avaliação, ele vai dar 50% de desconto, tá ok? Você vai ligar agora, se você quiser, fazendo a sua pergunta e quiser participar, só aquelas pessoas que têm o problema, gente. De repente, alguém que não tem o problema para poder ganhar um brinde, depois não usa, não vai usar, não vai fazer a consulta. Então, vamos deixar para a pessoa que efetivamente precisa, tá? Pode continuar ligando normalmente. Aí você faz a sua pergunta e fala assim, fala lá com o Afonso que eu quero participar do sorteio específico da consulta, tá? Porque os outros vão participar do sorteio do kit de brindes da Drogaria Minas Brasil, tá bom? Tá na hora de mais um intervalo, né, Gui? A gente vai fazer mais um intervalo e volta já, daqui a pouco, logo após o intervalo, claro, né? Aguardem.
Na mega loja da Drogaria Minas Brasil, no edifício Plaza Center, cada espaço foi feito pensando em você. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Espaço presentes, brinquedos, material escolar, suplementos, produtos naturais, espaço pet, perfumes, espaço conveniência, produtos ortopédicos e hospitalares, além de toda a linha em medicamentos. Ah, e para seu maior conforto, estacionamento e muito mais. Drogaria Minas Brasil Plaza Center, Avenida Coronel Prates, próximo à Santa Casa. Jet Água, soluções em poços artesianos, perfuração e manutenção de poços em todo o norte de Minas. A Jet Água está sempre atenta às novas tecnologias e à qualidade na prestação dos serviços. Solicite um orçamento. Atendemos Montes Claros, todo o norte de Minas e região e fazemos perfuração de poços em pequenos espaços. Jet Água, poços artesianos. Telefone 99903-2845. Unitar, bem-estar para a sua vida, estrutura nos padrões de excelência, consultas e sessões, avaliações e dietas, diagnóstico e tratamento, prevenção e acompanhamento, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, medicina. Profissionais capacitados e experientes, atendemos convênios e particular. Ligue 3084-5589. Cuidar de pessoas, nosso maior compromisso. Venha para Unitar. Unitar, bem-estar para a sua vida. Decore e pratique esta lição. Não jogue papéis e lixo nas calçadas, ruas e lotes. Cidade limpa, povo educado, exemplo de uma nação soberana. Uma campanha da Halley. Não importa se é dia ou noite, domingo ou feriado, contrate a equipe Big Lar da Halley. A Halley tem uma equipe especializada para cuidar bem do seu patrimônio ou do seu evento. Halley 3222-1807. Olá, amigos. Não esqueçam que todos os dias estou aqui com vocês às 19 horas, com reprise no outro dia às 13 horas. E o especial de sábado, 1h da tarde às 13 horas, que é durante meia hora, com reprise domingo, meio-dia. É o encontro com Teodomiro Paulino, que completa mais de 3 décadas. Encontro com Teodomiro Paulino. Apoio. Café Letícia. Faz parte da sua vida. Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Casa das Piscinas. 30 anos de tradição e credibilidade. Trajeto Móveis. Os melhores passam por aqui. De volta com o programa Fala Doutor. Estou entrevistando hoje aqui o fisioterapeuta Dr. Cleuton Sarmento. Ele que tem dedicado boa parte do seu trabalho, ou a maioria, né? Não é que é especialista, porque parece que ele me falou, não há especialização, mas ele se tornou um expert em tratamento de coluna, né, doutor? Tirador, postura, então, cuidando mais problema na coluna, e não só aqui em Montes Claros, como também na vizinha cidade de Bocaiúva, né? Correto, estamos prestando um serviço lá também agora, já está 2 meses, a gente está atuando lá também. Uhum. Parabéns, deixa eu mandar aqui um abraço, aqui nossa sessão de abraços, aqui um abraço para Dona Luzia Júlia de Melo, né? A Dona Luzia está sempre assistindo o nosso programa, lá no bairro Maria Cândida, né? Ela é mãe da Ivone. A Ivone ganhou o brinde semana passada, teve lá no escritório, né? E falou, olha, manda um abraço para a mamãe, Dona Luzia Júlia de Melo. Um abraço, então, Dona Luzia Júlia de Melo, um abraço para você também, Ivone. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Pedro Passarinho, né? Do bairro Cândida Câmara. Pedro Passarinho está sempre ligadinho conosco. Parabenizo o Dr. Cleuton e o programa, né? Excelente entrevista. Se não perde um programa, Fala Doutor, todas as quartas-feiras. Muito obrigado, Pedro Passarinho. Dr. Cleuton, vamos lá. Para de uma questão agora que é extremamente importante, que é a postura, né? A gente vê aí vários profissionais ligados à área, não apenas da fisioterapia, como também da ortopedia, e vários outros profissionais de educação física, etc., que falam que a gente tem que ter uma boa postura para evitar vários e sérios problemas no futuro, né? Nós temos até uma sequência de fotografias aí de pessoas com a postura incorreta. O Maurício poderia até começar a colocar a sequência. Aí o senhor vai
Analisando elas para a gente. Isso aí é só doutor. a mudança do uso do salto, que o salto alto impõe, né? Ao joelho, que está ali um pouco mais flexionado na linha vermelha, e a coluna lombar, que eu falei no outro bloco. Então, as regiões mais sobrecarregadas é a coluna lombar e Volta joelho. do salto. Essa aí, então, A salto imagem da jamais, né, direita, doutor? né, que está em vermelho, em rosa, não sei, realmente aí a gente mostra que realmente as regiões que ficam mais sobrecarregadas em saltos, principalmente acima de 5 centímetros, né? Ok, vamos para a próxima aí. Aí é uma topografia de dores, né, das hérnias discais. Então, a cada nível da coluna lombar, ela reage, ela responde numa determinada parte do membro. Então, na L1, o sintoma é mais a nível de glúteos, na L2 desce um pouquinho para a lateral da coxa, L3 próximo fora, dos né? joelhos. Lateral interna. L4 já fica já na região do joelho para baixo internamente, L5, que é o último disco, né, a última vértebra móvel da coluna, de cima para baixo, os sintomas ficam abaixo do joelho e podem ir até a sola do pé. Não, a hérnia de disco pode provocar esse tanto de dor ali? Sim, Naqueles pode começar lugares, né? inclusive no membro, né, e não doer a coluna, e o paciente até ele chegar na coluna, ele pode ter passado inclusive por muitos exames, até identificar que o problema, a causa é na coluna, que é o que precisa ser tratado. Sei. Vamos lá. Aí a questão de postura de dormir, a gente sempre orienta os pacientes nisso aí, inclusive questões de uso de determinados tipos de colchões aí, que são vendidos muito pela estética, né, e não pela funcionalidade, porque o colchão tem que ser firme, né, tem que ter uma densidade que alinhe bem o corpo, e a postura correta de lado, como está sendo mostrado aí, né? Ok, vamos para o outro, Maurício. Isso, mas A aí mesma também coisa, questões né? de postura de descanso, né? Propriamente, não precisa você estar dormindo, mas a postura melhor para descansar de barriga para cima, chamada decúbito dorsal, com uma almofada embaixo dos joelhos, que não está sendo mostrado aí, ou de lado com uma almofada ou um travesseiro estreito entre as pernas. Sei. Aí, né, é o que eu falei no início do grande programa, problema, né? é o problema que nós estamos vivendo hoje, né? Inclusive, crianças, né? Eu atendi uma paciente recentemente com 18 anos, né, com uma hérnia, não vou falar que foi provocado pelo uso de celular, porque era lombar, mas enfim. Os jovens, né, estão desenvolvendo patologias hoje muito cedo, muito precocemente. Isso compromete a qualidade de vida, compromete o desenvolvimento na escola, nas atividades esportivas, né? Então, o celular a gente tem que tomar muito cuidado. Aí é uma chargezinha interessante, né? Que o computador ele tinha uma tela grande e a gente era mais magro, né? As pessoas eram mais magras. E aí o computador foi diminuindo a espessura da tela e as pessoas foram aumentando o abdômen. Por quê? Porque ficam muito sentadas, muitas horas em frente ao computador, sem movimentar, sedentarismo, né? E por aí vai. Verdade. E mais uma amostra do que acontece no pescoço, né? A postura ideal, ou menos prejudicial, diríamos assim, seria essa da imagem da direita, né? De quem está vendo a televisão, com o celular numa postura mais elevada, para a gente não tensionar a musculatura de pescoço. Correto, O olha lá. computador também, mais uma vez, aí, né? Um dos vilões é a postura sentada também de forma errada, como está sendo mostrado aí. E aí são os principais desvios, né, de coluna que nós temos, né? No plano sagital, os dois primeiros, A e B, que é a cifose, a letra A, e a lordose lombar, o aumento, né, que é chamado hiperlordose, e o desvio no plano horizontal, frontal, desculpe, a escoliose, né, que é o desvio lateral da coluna. E esses casos aí tem tratamento, doutor? Cifose, lordose e Sim. escoliose? Esses casos, se o paciente não tiver uma hérnia, por exemplo, Pode voltar aqui. o né? tratamento é pura e simplesmente postural, né? Porque essas curvaturas aumentam por questões posturais. Então, nós temos que corrigir técnicas posturais para melhorar as curvaturas. Tem pacientes que chegam a curvaturas extremas, né? Então, deformidades, aí já complica. Aí tem que usar colete, em alguns casos, né? Se for idoso, tem que usar algum colete especial. Adolescentes, em escoliose, dependendo do grau, também precisam usar coletes, né? Para estirar a coluna e alinhar a coluna no período de crescimento. Aí, os desvios que eu falei. Nesses desvios aí, o tratamento é mais postural. A hérnia pode estar associada? Pode. Tem paciente que tem uma hérnia lombar e ele tem uma escoliose. Então, a gente trata primeiramente a hérnia para aliviar o sintoma dele, descomprime o nervo, encaminha para o trabalho de estabilização e, se precisar, corrigimos postura também. Sei. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens. Vamos aqui. O Valdeir Souto, doutor do bairro Interlagos, diz ele que a coluna lombar trava, não consegue levantar da cama quando ocorre o problema. Travou, de levantar, levanta. Qual que é o melhor tratamento? Ele quer saber aqui. O travamento é um indicativo de
que o corpo ele já não está conseguindo compensar mais o problema. Pode ser uma hérnia? Pode. A gente só vai saber isso passando por uma abordagem e fazendo o exame de imagem para confirmar, mas nem sempre é uma hérnia. Né? Pode ser uma pessoa que tem um hábito postural errado e fica muitas horas agachado, aí a musculatura sobrecarrega, mas costuma-se, em casos extremos de travamento, ser problemas ligados à hérnia de disco. O Danilo Barbosa, do bairro Planalto, doutor, diz ele que sente muitas dores nas costas, do meio para baixo. Diz ele que fez um raio-x e detectou desgaste na L4 e L5. Ele quer saber o que é isso e qual o tratamento. Diz ele que a dor é muito forte, está tendo dificuldade até para caminhar. Vou pegar novamente aqui, rapidinho a coluna. O raio-x, ele mostra as partes ósseas, né? Tecido duro, né? E o que causa as dores de coluna relacionadas ao problema discal é tecido mole. Então, no raio-x, se identificou um desgaste, é porque a estrutura que está entre uma vértebra e outra teve alguma, pelo que ele está falando aí, teve um desgaste. Então, essa estrutura é o disco. Dependendo da idade do paciente, do que está sendo mostrado, inclusive em raio-x, a gente consegue, às vezes, já ter uma noção de como que vai ser o tratamento também, não precisa, às vezes, de uma ressonância. O paciente está com limitação de movimento, tem que procurar um tratamento rápido para poder não ficar com esse quadro de dor constante, travamento ou limitação de movimento. L4 e L5 são as mais embaixo, né? Mais perto ali do cóccix, perto do glúteo, do bumbum. É isso, né? A lombar é composta são essas 5 últimas móveis, né? Que aqui embaixo nós temos a região do sacro, que são vértebras fundidas, elas não têm movimento. Saem nervos pelos forames sacrais, porém elas não têm mobilidade. Mas essas duas últimas vértebras é que são as que dão problema. Aqui tem até uma ilustração nessa coluna de uma hérnia aqui, que são os níveis que a gente pega mais no consultório. Agora, esse desgaste é o quê? Que esse gel que é o disco, ele desgastou? Aí teria que repor, teria que fazer o quê? Uma fisioterapia resolve? A cirurgia? Pois é. O disco é a estrutura que interpõe os elementos ósseos, né? Que são as vértebras. Então, para desgastar o osso, primeiro tem que desgastar o disco. Então, o processo todo, a patologia toda é no disco inicialmente. Só que o diagnóstico é sempre tardio. Então, a gente já pega o paciente com desgaste ósseo. O jeito tem. Cirurgia? Tem também. Porém, dependendo do caso, não vale a pena, eu julgo assim, não vale a pena, às vezes, o paciente ir já diretamente por esse caminho. Então, o desgaste L4 e L5 é desgaste no osso. Ou seja, já perdeu o disco e está desgastando o osso. Pode ser em qualquer nível. Embaixo, esse caso específico dele aqui? Pelo que ele está falando, L4, L5, que é o nível de cima, a última vértebra, teve um desgaste. Agora, o nível desse desgaste, como eu não estou com a imagem na mão, eu não consigo falar. Mas, assim, a grosso modo, seria já que o disco estragou e está comendo, tem uma sobrecarga. Arranhando osso com osso. O tratamento, então, é mais complicado, né? O tratamento de coluna, para esses casos, inclusive, também tem indicação da máquina que foi mostrada, da tração. Porém, quando o desgaste é avançado, que eu não trouxe essa amostra hoje aqui no programa, mas eu tenho lá na minha mesa, a gente mostra os níveis de desgaste de coluna. Então, se for um nível muito avançado, não pode até tentar descompressão. Mas aí o paciente tem que ir por outros caminhos, correção de postura, evitar pegar peso, para ele conviver com o problema. Cirurgia resolve? Se for estágio avançado, quadro clínico muito ruim, paciente que está tratando não está melhorando, pode ser avaliado para a questão de cirurgia. A Aparecida Teixeira do Major Praça, doutor, que ela quer saber se problema de coluna com muita dor pode levar a tonteiras, dificuldade em andar e enfraquecimento dos membros inferiores. E ela aproveita e quer saber também o telefone e o endereço de sua clínica. Tonturas, vamos lá. Problemas, por exemplo, na esfera cervical, que é a parte próxima da cabeça, por questões vasculares, né? Uma tensão muscular, uma artéria que chama artéria vertebral, que sai do crânio. Se ela estiver comprimida, o paciente pode ter algum sintoma vascular que pode levar a um desequilíbrio. Mas tontura, propriamente, não é um sintoma muito frequente que a gente recebe no consultório ligado a problema de coluna. E seria, se for um problema nessa natureza, que eu não sei se é, problema na esfera cervical. Problema da cervical não dá sintoma no membro inferior.
Problema de lombar, se ela tiver um problema na região lombar e pode estar refletindo nos membros. Aí ela pode ter uma perda de força, uma alteração de equilíbrio, o paciente começa a falar que está andando, a perna falha. Isso já pode ser um problema lombar. A Tânia de Luz do Renascença, para a gente fechar esse bloco aqui, doutor, dizendo que quase todos os dias, primeiro deita no sofá, depois vai para a cama, de madrugada, né? Depois que vai para a cama e de madrugada acorda com dor na nuca e muita dor de cabeça. Diz que só passa depois de tomar um Dorflex. O que pode ser? Qual o tratamento? Teve até uma imagem, eu não sei se foi, eu não percebi, que uma pessoa deitada num sofá com um computador. Vê aí, Maurício, se acha ali, se acha, você passa. Eu vou falar uma coisa aqui que pode até chocar aí, ó. Sofá, pior lugar que tem para a pessoa deitar, chama sofá. Porque a estrutura que está embaixo de um sofá ali, por mais bonito e teoricamente confortável, ela não serve para alinhar a coluna. Voltar. E com o pescoço, igual está sendo mostrado aí acabou. Aí, pouco tempo que o paciente fica numa posição dessa, pode produzir sintoma. Então, assim, o colchão é a mesma coisa. O paciente deita em sofá uma parte do dia, depois vai para a cama, deita num colchão de espuma, ou que está vencido, ou macio demais, ou colchão de mola, ou colchão duro de madeira. Tem gente que já me falou que está deitando no chão, num tapete. Quer dizer, nenhum dessas estruturas é capaz de dar um conforto e o alinhamento que a coluna precisa. Então, o paciente que está nesse ciclo vicioso, ele tem que procurar corrigir, ou seja, eliminar deitar em sofá, por exemplo. Então, você senta para ver uma televisão, um jornal e levanta depois, não fica deitando muitas horas num período prolongado. Ok, doutor. A gente vai a mais um intervalo, o último intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco também do programa Fala Doutor de hoje, tá? Já já. Na mega loja da Drogaria Minas Brasil, no edifício Plaza Center, cada espaço foi feito pensando em você. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Espaço presentes, brinquedos, material escolar, suplementos, produtos naturais, espaço pet, perfumes, espaço conveniência, produtos ortopédicos e hospitalares, além de toda a linha em medicamentos. E para seu maior conforto, estacionamento e muito mais. Drogaria Minas Brasil Plaza Center, Avenida Coronel Prates, próximo à Santa Casa. Jet Água, soluções em poços artesianos, perfuração e manutenção de poços em todo o norte de Minas. A Jet Água está sempre atenta às novas tecnologias e à qualidade na prestação dos serviços. Solicite um orçamento. Atendemos Montes Claros, todo o norte de Minas e região e fazemos perfuração de poços em pequenos espaços. Jet Água, Poços Artesianos. Telefone 99903-2845. Unitar, bem-estar para a sua vida, estrutura nos padrões de excelência, consultas e sessões, avaliações e dietas, diagnóstico e tratamento, prevenção e acompanhamento, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, medicina. Profissionais capacitados e experientes, atendemos convênios e particular. Ligue 3084-5589. Cuidar de pessoas, nosso maior compromisso. Venha para a Unitar. Unitar, bem-estar para a sua vida. Olá, sou o deputado federal Wellington Prado. Tenho um compromisso público registrado em cartório. Não voto nem ao projeto que retire direitos dos trabalhadores, servidores públicos aposentados ou que aumente impostos para as pessoas mais pobres. Sou totalmente contra a reforma da Previdência, uma maldade, uma injustiça. Você pode trabalhar uma vida inteira e nunca se aposentar. O governo poderia taxar os bancos, combater as fraudes e as sonegações e não jogar tudo no bolso dos mais pobres, como o aumento abusivo dos combustíveis. Não a reforma da Previdência, nem o direito a menos. PROS 90. As notícias e os fatos que são destaque em Montes Claros. A prestação de serviço, os assuntos que interessam o seu dia a dia. De segunda a sexta, às 6:30 da tarde. Com reapresentação 10 horas da noite. No Jornal Gerais. Apoio: Farmácia Real, Madeiras Pinheiro, Casa de Carne Sumaré, Amsterdã Aparte Hotel, Clínica Odontológica e Implantes Brasil Horto. De volta no último bloco do programa Fala Doutor, estou conversando hoje com o fisioterapeuta Dr. Cleuton Sarmento. Dr. Cleuton, vamos aqui, tem muita pergunta, né? Falando nisso, teve uma pergunta aqui deixa eu encontrar aqui, da Aparecida Teixeira do Major Prazo, que perguntou também qual o telefone e endereço da clínica do doutor.
Tá, eu estou no edifício Premier Center, ao lado da prefeitura, né, um prédio que tem o pessoal fala da agência do Banco Santander. Eu estou ali no 4º andar, na sala 406. Como os agendamentos são feitos, né, diretamente comigo, eu já gosto de divulgar meu telefone celular. É o 38 998 35 1701. Pode também ser Esse é da Vivo. através do WhatsApp também por esse telefone. Uhum. Ok, chegando mais perguntas aqui, muitas, né? Vamos lá, doutor, vamos correr aqui para ver se dá tempo. E falou que tem pouco tempo. A Ivone Melo, do Nova Morada, ela diz que sente muita dor de cabeça diariamente, que desce para a região do pescoço e se estende para os braços. Sente dores nas pernas constantemente. Pode ser problema de coluna? Diz que ela que fez exame de sangue para anemia, reumatismo e não deu nada. Pode sim, tem que investigar, tem que olhar. Sintoma que está persistindo mais de 1 mês, 2, tem que olhar. De um especialista não achou, vai em outro, né, para investigar, fazer ou que seja um raio-x, né, procurar um especialista na área de coluna, para ver se é coluna. Se não for, parte para outra investigação. O Emerita Chaves do Cândido da Câmara, doutor, ela quer saber primeiro o que é hernia de disco. E diz aqui que tomou uma anestesia para fazer uma cesariana e fica sempre dormente. Dói mais com um certo ardor. O que pode ser? Qual o tratamento? Se isso tem a ver com hernia de disco ou não? Não sei se vai ser possível colocar no ar uma das imagens também que eu disponibilizei. Qual que é? Que tem a hérnia de disco, mostrando um disco normal e um disco com a hérnia. Se Procura aí, puder Maurício. colocar, fica mais didático. Mas eu vou explicar. A hérnia é um deslocamento. Essa aí é mostrando a compressão do nervo. Mas aí, ó, essa imagem aí. Então, a imagem da direita mostra esse material central, branco, que é o gel, né? Que é o amortecedor, realmente, é esse gel. Só que, como eu falei no início, por motivos de várias causas, esse gel, com o passar do tempo, ele pode deslocar e romper essa camada posterior do disco, que é o direcionamento mais comum das hérnias, são posteriores. Então, isso aí, quando chega no nervo, como está à direita, ele comprime a chamada raiz nervosa. No meio nós temos a medula, bilateralmente a saída dos nervos, das raízes, que vão descer, no caso da lombar, vai para os membros. Então, quando acontece esse contato direto com o nervo, o sintoma vai desencadear. E o cérebro manda esse sinal de alerta. Ok. A Jussiara Rocha de Eldorado ligou dizendo que está excelente a entrevista. Obrigado, Jussiara. Cristiano de Jesus do Santa Eugênia, dizendo que há 8 anos fez um raio-x e constatou bico de papagaio. Diz que sente muitas dores, quer saber qual o tratamento e o que ele deve fazer. É o nome popular, né? Bico de papagaio. O nome científico, artrose, né? Então, isso indica que existe uma sobrecarga naquele nível. Não sei qual região que é esse bico de papagaio, mas que existe um desgaste, uma sobrecarga nesse nível. Não quer, tem paciente que tem osteófito e não tem muita dor. Vai depender da idade, né, das circunstâncias que esse osteófito se formou. Mas tem que procurar um especialista também para investigar e ver o melhor tratamento para esse caso. A Maria Elza Alves do Independência, doutor, disse que o esposo dela tem hérnia de disco, desgaste e osteoporose. Fez 10 sessões e o quadro está piorando. Em uma das pernas está perdendo até o jogo, né? Qual tratamento deve ser feito? Porque as sessões de fisioterapia não estão resolvendo o problema dele? Hérnia de disco, né? Desgaste e osteoporose. Eu costumo dizer que, assim, como eu falo com os pacientes, o momento da minha primeira consulta é o momento mais importante do tratamento, porque é ali que eu vou realmente saber onde que eu vou atuar, como que eu vou atuar com o paciente. Então, eu vou selecionar o protocolo de tratamento, se vai ser a mesa de tração, se não vai ser, se vai ser outra técnica, é justamente diante desse quadro. Então, talvez o que falta aí seja uma boa avaliação de quem está acompanhando o caso, se já tem o diagnóstico, ou então está fazendo um protocolo que não vai realmente solucionar o problema, que está só levando o problema para frente, ou às vezes até prejudicando. Então é preciso questionar o tratamento que está sendo feito, né? A Luísa Ana do São Geraldo 1, um abraço aí para minha amiga Luísa Ana, né? Diz ela, doutor, que tem bico de papagaio, bem evoluído. E o colchão dela é elétrico. E de vez em quando ela liga o colchão, né? Ela quer saber se esse tipo de colchão o senhor recomenda, se é viável, se serve, né? E se faz realmente bons efeitos para a coluna ou não. Então, eu inclusive faço uma indicação específica, né, de um colchão, segundo a minha experiência pessoal e também de acompanhamento, né, dessa tecnologia que está sendo difundida aí, da densidade, chamada densidade progressiva.
tem sido um colchão que tem atendido bem, é um custo mais elevado. Não sei se é o colchão que ela está colocando aí elétrico, talvez ela tenha uma massagem no colchão, pode até ser que seja isso. Seja, né, de massagem, né? Isso aí é um relaxamento, é uma terapia, como dizem quem trabalha com esses produtos, né? Que é uma terapia coadjuvante, né? Mas o principal que eu bato na tecla do colchão é você não ter uma superfície irregular, ou seja, muito confortável. E o colchão magnético, doutor, tem alguma coisa a ver, não? Também daria um programa para eu estar falando em cima do conhecimento que eu já tenho, né? Resumidamente, em 1 minuto? Resumidamente. Vou tentar. Então, ou só que sim ou que não? Uma coisa é fato, né? Se você entrar aí nesse campo, você vai ver o seguinte: em função das edificações que nós temos hoje, da quantidade de redes elétricas, de ondas que são emitidas, inclusive, pelos aparelhos celulares, né? E essa pavimentação que nós temos hoje, as pessoas estão morando em prédios, né? E não mais na roça como antigamente. Então, nós estamos perdendo a ação do campo magnético da Terra. Uhum. E isso, já assisti uma palestra sobre isso, né? Onde mostrou-se astronautas que ficaram mais de 15 dias no espaço. Eles chegam e fotografam esses astronautas e observam assimetrias, ou seja, um rosto mais baixo que o outro, um ombro mais caído que o outro, e eles foram pesquisar o porquê disso. Além de outras alterações, que inclusive o Marcos Pontes teve há pouco tempo no programa do Bial, esse programa novo, ele falou de algumas alterações que acontecem já no espaço, né, quando já está na órbita, mas na questão postural existe essa comprovação de que os astronautas, quando voltam das missões espaciais, voltam todos assimétricos, todos desequilibrados. Então, isso prova que tem uma interferência. Agora, eu não sei aqui quantificar e não sei falar com muita propriedade sobre esse tema, mas eu acredito que exista realmente uma carência hoje da gente ter essa atuação do campo magnético, que a proposta do colchão é justamente repor isso, né? Tá. A Marina Lúcia, doutor, infelizmente o nosso tempo já está acabando aqui, do bairro Canto da Câmara, ela quer saber se escoliose em cadeirante, como é que é o tratamento, se o tratamento é eficaz e qual é esse tipo de tratamento? O cadeirante, se já não tem mobilidade, movimento da cintura para baixo, pode ser, no seu caso, lesão medular, provavelmente pode ser. Então, essas escolioses no cadeirante é postural, ou seja, ele já tem a fraqueza pela paralisia e fica muito sentado, então a coluna começa a entortar. Então, é um tratamento difícil, normalmente usa-se coletes, cintas e posicionamento, né, para melhorar a postura. Tem como fazer, né? Sim. Doutor Cleuton Sarmento, nosso tempo é curto demais, infelizmente, já está acabando, né? Passa rápido, quando a entrevista é boa. Eu queria que o senhor me ajudasse aqui a fazer o sorteio dos brindes do programa de hoje. Primeiro, eu achei bacana aqui que duas pessoas falaram que querem a consulta, né? De 50% de desconto na consulta. Como o senhor ofertou 50% de desconto para uma consulta, então vamos ver aqui quem é que vai ter a sorte de ser o sorteado ou a sorteada, né? Vamos ver, tem esses dois aqui. Vou mudar o script aqui. Essa paciente aqui tem do cadeirante, é? Essa aqui é a pergunta, né, do cadeirante. Tá. Mas ela disse que quer desconto na consulta. Se os dois pacientes tiverem interesse, tiverem já, de preferência, o diagnóstico comprovado ou quiserem fazer essa consulta, eu vou conceder para os dois pacientes. Então, tá bom. Foi a Marina Lúcia, do Cândido da Câmara, e a Maria Aparecida Miranda, do Independência, tá? A Maria Lúcia, telefone final 12, e a Maria Aparecida Miranda, telefone final 78. A equipe de produção do Fala Doutor vai entrar em contato com vocês para poder passar o contato do Dr. Cleuton, tá? Agora, doutor, vamos lá. Aqui o brinde da Minas Brasil. Vamos ver aqui as perguntas de uma forma geral. Um só ganhador. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda. Sim, pego o de baixo, eu pego vamos o de lá. cima, vou pegar o da ponta. Aqui. Pegar o da ponta, vamos ver. Quem ganhou foi a Maria Aparecida Silva, do bairro Santa Eugênia. Telefone final 04. Maria Aparecida, a equipe do Fala Doutor vai entrar em contato com você para que você possa saber como apanhar o seu brinde, tá bom? Doutor Cleuton Sarmento, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, bastante elucidativa. Estamos à sua disposição para mais bate-papo nessa área da saúde, que é muito importante. Um programa está pouco, né? Pelo visto, vamos ter que depois pensar no aumento de tempo. Justamente isso. O sujeito pediu a Deus um jeito na vida. Se ele der um jeito na coluna,
Dr. Cleuton ajeita a coluna da pessoa para poder ficar no prumo certo, tá bom? Muito obrigado. Fala, doutor, fica por aqui. Boa noite e até a próxima semana. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. E Unitar. Bem-estar para a sua vida.